sou Felipe Carvalho, esse é mais um programa Ahimsa para uma cultura de não violência e hoje estamos aqui com o nosso Guruji. Baba, você foi um dos motivos pelos quais o movimento Ahimsa começou, então eu queria agradecer de coração por você e em nome de todas as pessoas lá do movimento Ahimsa. Que lindo, que lindo, fico muito feliz de saber, né, que pude contribuir com esse florescimento. Exatamente esse é o meu propósito, fazer com que essas sementes de compaixão possam florescer. Pois é, a gente tem falado muito de amor, de Ahimsa principalmente, né? Mas eu queria começar falando sobre yoga mesmo, né? Aproveitar que ontem foi o Dia Internacional do Yoga, a gente está aqui para isso. Eu sempre fui eu vou falar de mim porque eu acho que é o que muita gente sente. Eu sempre fui praticante de yoga e fazia lá os asanas, fazia as posturas, fazia a minha malhação, digamos, no yoga. E depois eu ouvi de você que yoga é uma ciência. Isso para mim, essa palavra para mim foi meio reveladora, assim. Falei, bom, isso tem muita coisa por trás do que esses asanas, do que essas posturas. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Yoga é a ciência da liberação da alma. Liberação do cativeiro da matéria. Então, é um método científico que foi validado ao longo de milênios por diferentes praticantes, com o objetivo de cortar os nós de apego que nos prendem à matéria. Então, é um método que proporciona a experiência da liberdade, liberdade real, que é a transcendência do ego, que é quando podemos ir além da ideia de sermos um eu fragmentado, separado, fascinado com a sua história, preso a uma série de disputas, competições, sentimentos de inferioridade, de superioridade. Isso tudo decorre da identificação com essa fragmentação da personalidade que acreditamos ser a nossa identidade. Então, o yoga é esse sistema científico que foi validado, que proporciona a liberação. Bom, então, entendendo como você está falando, o ego, ele é a antítese da liberdade? Ele é um instrumento da personalidade, faz parte da nossa estrutura psíquica, é o mediador entre o mundo externo e o mundo interno, porém, nesse atual estágio da nossa evolução, ele está no controle, ele está no comando. E o ego, ele é um instrumento. Devemos aprender a utilizá-lo sabiamente para andar no mundo. O ego, ele utiliza as funções da mente. Uhum. Quando ele cumpre o seu papel adequadamente, então ele, com certeza, não vai nos trazer dificuldades. Mas da forma como ele está hoje, fora de controle, ele é a causa de todas as dificuldades que temos na nossa vida. Porque o ego assumiu o comando da personalidade, é ele quem tem ditado as regras, as leis e a própria maneira de viver a vida na Terra. Mas ele não sabe como é ser feliz. Ele acredita que sabe como é ser feliz, mas ele não sabe como é ser feliz, porque ele se baseia num sistema de crenças, né? E a crença fundamental, né, pelo menos nesse ciclo do tempo, pelo menos 10 mil anos de história, é que a felicidade está lá fora, né? Está lá fora e ela precisa ser conquistada, precisa ser dominada. Controlada. Uhum. Hoje, precisa ser comprada. Uhum. E é engraçado porque essa coisa de ser comprada, e eu acho que tem muito a ver mesmo com o ego, porque
o dinheiro é uma ideia, na verdade. Se você pega, é um papel, um pedaço de papel que por trás dele existe ali um sistema de crenças, que aquilo vale alguma coisa, né? Exatamente, e que dependendo da cultura e que dependendo até da família, vai se emprestar ou vai dar ao dinheiro valores específicos. Valores específicos, né? Muito diferente do valor real dele, que na verdade, é um instrumento de troca. Um instrumento de troca. Mas que dependendo da família, dependendo da cultura, dependendo do sistema de crenças, muitos valores diferentes desses são colocados no dinheiro. Então, por exemplo, uma família onde não se tem espaço para compartilhar sentimentos, para demonstrar afeto, para demonstrar carinho, mas tenta até satisfazer essa falta, esse vazio, comprando coisas, dando coisas materiais, para demonstrar afeto, E aí então, você precisa colocar para dentro coisas. E aí você vai começando a relacionar, afeto com dinheiro, se eu tenho coisa, eu posso comprar, eu sou amado. Isso vai dando ao dinheiro um valor afetivo. Vai dando a ele um outro significado. Isso é muito forte na nossa cultura hoje, especialmente no mundo capitalista, que é todo o mundo ocidental e hoje já praticamente oriental também, o mundo todo. Já se rendeu a isso. Se rendeu a isso. A esse dogma, que o dinheiro compra tudo, inclusive felicidade. Não, e é muito legal você dizer isso. Primeiro, você falou sobre o ego como um instrumento. Ou seja, não é a tentativa não é necessariamente jogar o ego fora. É controlar o ego. E eu imagino que o dinheiro entra nessa mesma... Exatamente, porque o dinheiro tem uma função nesse plano. Que não é trazer felicidade. Que não é trazer felicidade, porque perceba que pessoas que são pobres podem ser felizes ou infelizes. Pessoas que têm muito dinheiro podem ser felizes ou infelizes. Ou seja, felicidade não tem a ver com dinheiro, mas o dinheiro tem uma função muito importante nesse plano da existência. Precisamos de dinheiro para tudo, porque ele é um instrumento de troca, ou para quase tudo. Para quase tudo. Para estarmos aqui, por exemplo, tem que ter um dinheiro, no mínimo, para poder pagar o combustível, para poder ter os instrumentos, para poder alugar essa sala. Mas ele também é um instrumento que pode ser utilizado pelo ser, ou que pode ser utilizado por esse ego fragmentado. Esse ego fragmentado que está identificado com uma história, que é como uma gotinha separada do oceano e que tem um monte de crenças a respeito de quem ela é e do que ela veio fazer aqui. Ou seja, tudo depende de quem está utilizando, de quem está tomando a decisão da utilização. Exatamente. E aí é que entra o yoga. O yoga é um instrumento que nos possibilita nos lembrar quem somos. Quem somos de fato? Eu sou a gotinha de água? Ou eu sou o oceano? Eu sou a gotinha de água que está ali brigando para tentar se sentir melhor? Para tentar conquistar alguma coisa? Para se sentir preenchido? Ou eu sou o oceano? E se eu me sinto oceano, eu não preciso de mais nada. Já sou tudo e ao mesmo tempo não sou nada. Então, o que a gente percebe é que a meta do yoga é exatamente essa experiência de unidade. Então, existe um termo que fala dessa realização, que é Satitananda. Existência, consciência e bem-aventurança. É um estado de completude, um estado de unidade, que se dá quando a gente consegue atravessar, então, esse deserto, dessa identificação com o falso eu. Baba, a parte, eu acho que eu mais me fascinei quando eu comecei a estudar yoga
foram os niyamas e os niyamas. Antes da gente entrar nisso, você pode falar um pouco o que são os 8 passos de Patanjali, a compilação, né, do yoga, a base que foi formada para a gente? Patanjali foi um grande sábio, né, um grande sábio que teve essa inspiração de codificar esse conhecimento que era transmitido de lábios a ouvidos, que era transmitido então de mestre para discípulo, mas sem, né, uma codificação, sem que isso pudesse ser replicado, né? Isso foi assim até o século III aproximadamente, né? Quando Patanjali então pôde ser esse instrumento, né, de amplificação da consciência coletiva, porque quando ele sistematizou o yoga e deu a chance então para mais pessoas acessarem, ele estava trabalhando para elevar a consciência coletiva, né? Porque quanto mais pessoas, né, pudessem ter acesso a essa ciência, mais pessoas estariam se libertando do cativeiro da matéria, podendo experimentar a felicidade, né? E ele coloca, então, alguns passos, né, que vai gradativamente nos levando em direção a essa experiência final, né, que é o Samadhi, que é o 8º passo, né, e com práticas que começa com esse olhar profundo para si mesmo, porque o niyama, que eu acho que esse é o ponto de partida, e eu vejo hoje muitas escolas de yoga, muitos praticantes não dando a devida atenção, então vão direto lá já para os asanas, vai direto para o pranayama, já vai para a meditação, tenta já desenvolver as habilidades de dominar a mente para se atingir o samadhi, mas sem passar por essa purificação do sentimento, sem fazer esse trabalho com o ego mesmo, Então, yamas e niyamas é um trabalho profundo, com o próprio ego, para poder superar deficiências, para poder superar as mazelas criadas por conta da identificação com o falso eu, E de todos esses pontos, que são muitos, não vamos aqui nos detalhar, entrar nos detalhes, mas eu quero poder, pelo menos, colocar a atenção num ponto que eu considero que seja fundamental, que é o ahimsa, que você tem, inclusive, dado bastante atenção, bastante foco, e eu considero que seja também a base do yoga, e a base de todos os sistemas de yoga, a não violência em relação a si mesmo, a não violência em relação ao outro, entendendo mais profundamente, inclusive, o significado de ahimsa, que aqui a gente traduz como não violência, mas que nem sempre é possível compreender mais profundamente o significado, que é não machucar a si mesmo ou o outro em pensamentos, em palavras, em ações. É não ferir. Se formos capazes de praticar a ahimsa verdadeiramente, isso significa que o nosso chakra cardíaco se abriu. Significa que nós estamos amando a Terra e a todos os filhos dela. Significa, então, que a iluminação espiritual começou. Porque a iluminação espiritual começa quando o 4º chakra se abre. Portanto, depois entram os asanas, aí vem pranayama, aí vem concentração, aí vem pratyahara, que é a abstenção dos sentidos, e aí vem samadhi, para poder completar a iluminação, para fazer a energia kundalínica subir para os chakras superiores. Mas tudo começa nessa base, no quadrante inferior,
que é conseguir fazer a energia kundalínica chegar no quarto chakra. E para isso, só é possível através de ahimsa e de todos os outros niyamas, yamas e niyamas. Guruji, eu queria provocar exatamente isso. A gente, como, assim, por questões de, talvez, ansiedade, né? A gente já quer olhar direto para o samadhi. Não, assim, e a minha pergunta seria essa: tem como a gente chegar no samadhi sem praticar os passos éticos? Pois é. Essa pergunta foi feita em algum momento para o sábio Narad, né? Isso está nos Puranas, nos textos sagrados, né? Então, diz que um buscador chegou para o sábio Narad e perguntou: como é possível abrir o chakra das 1000 pétalas? Como é que eu abro o chakra coronário? Como é que eu me ilumino espiritualmente? E Narad respondeu: mas você quer abrir o chakra das 1000 pétalas, mas você não abriu o de 12 ainda, pelo coração. Para chegar em 1000 tem que passar pelo 12, né? Tem que passar pelo coração primeiro. Primeiro tem que purificar o coração. Depois você pensa em iluminação espiritual. Então, eu acho que o que você está trazendo é realmente muito importante e alinhado com a minha visão, né, de que talvez tenhamos, inclusive, que ressignificar essa ideia de iluminação, porque pode tornar as pessoas muito egoístas, e frias, inclusive. Meditando 24 horas por dia. Isoladas do principal desafio, que é aprender a se relacionar com o outro de uma forma construtiva. Então, eu sinto que hoje, se a pessoa pudesse concentrar em purificar o seu coração e se relacionar de uma forma positiva, sem ferir, ela já está abrindo os caminhos da iluminação. E a iluminação é uma consequência. É uma consequência. Né? Do contrário, ela pode cair numa armadilha de alimentar o ego e se tornar egoísta, se tornar fria, né, indiferente em relação ao outro. O movimento ahimsa, o que eu digo muito é que é por isso que eu dei o nome de movimento, inclusive, porque é um movimento de espiritualidade desse mundo. Assim, a ideia é que a gente viva o mundo espiritualmente, né? Isso tem muito a ver com a questão dos relacionamentos, principalmente, né? Que é o que você tem trazido. E eu relaciono muito a ahimsa à autorresponsabilidade, porque para que a gente possa ter uma atitude não violenta, na verdade, é olhar para as defesas que são ou não são ativadas na gente, né? Então, assim, a minha definição de ahimsa é basicamente o que eu tenho dito, e estou trazendo isso para ver para você fazer uma crítica a essa definição, para você acrescentar, é que o ahimsa é quando a atitude do outro não ativa mais as defesas na gente. Perfeito. Que a gente está agindo a partir de quem a gente é de verdade. Perfeito. Que posso até complementar dizendo que é quando de fato a gente não mais reage, não mais ativa o jogo de acusações, né? Que eu considero que talvez seja o principal vício do ser humano nesse atual estágio da sua evolução. É ele se sentir uma vítima, né, de todas as dificuldades e procurar um culpado por conta dele se sentir numa situação difícil, por conta dele estar se sentindo caindo no mesmo buraco, né? Porque ele não pode ainda se responsabilizar, né, pelas suas escolhas, pelos seus pensamentos, pelas suas palavras, pelas suas ações, que foi quem fez com que ele caísse naquele buraco. Então eu tenho sido muito insistente nesse discurso. Você está aonde você se coloca. A autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é a base, é a pedra fundamental que sustenta o templo da consciência. Porque a tendência é exatamente o que você disse, né, do jogo de acusação. A tendência que a gente tem é eu sou pacífico se, né? Eu sou pacífico se ninguém me fizer nada comigo, né? É condicional, né?
É uma paz condicional, é um amor condicional. Eu amo desde que as minhas expectativas sejam atendidas, desde que meus caprichos sejam atendidos, desde que meus desejos sejam atendidos. Isso é o ego atuando, né? Isso é o ego, isso é o ego. Assim, eu tenho falado, não sei se eu estou exagerando, de um amor radical mesmo, né? Que é isso, você, apesar da atitude do outro, seja ela de violência, seja ela de ataque, a resposta é de ahimsa, a resposta é de, se a gente estando em contato com quem a gente é, a resposta vai ser de amor porque a gente é amor, né? Exatamente. E a minha pergunta para você, e quando eu falo isso, o que surge, em geral, existe uma resistência grande nisso, né? Porque primeiro que a gente está condicionado já às defesas, ao ego, e eu acho que na base disso é um medo, né, do mundo. Então, a reação que eu tenho é, as pessoas, mas Felipe, como amar radicalmente nesse mundo? Como dar outra face? Como... Eu sinto que a pergunta é como ir além da crença, uma crença tão profundamente arraigada, né, que está no nosso código genético, né, que diz que devemos tratar olho por olho e dente por dente, não é isso? Olho por olho, dente por dente. Isso está muito presente no universo cristão, judaico-cristão, mas em outras religiões também, né? Isso foi disseminado através das religiões ao longo do tempo, e eu acredito que isso fez parte de um estágio da evolução da consciência do homem nesse planeta mesmo, né? Então, é um estágio da evolução. O ego, ele aprendeu a reagir, né? Ele aprendeu a reagir. Na base do ego está o medo. Está o medo, né? Está o medo. E do medo vem o ódio. E um dos aspectos do ódio é a vingança, né? Isso precisa ser superado para que possamos atingir um novo estágio evolutivo, para que possamos alcançar o nosso propósito maior, o nosso destino, que é o propósito do yoga, que é a iluminação espiritual, que é a lembrança que somos amor, que somos perdão, que somos paz, harmonia, verdade e justiça, né? Mas para isso precisamos realmente conseguir desprogramar essa crença, né? E até nos valendo do próprio conhecimento também judaico-cristão, chegar num outro estágio que é amar até aquele que nos ofende, né? Amar até aquele que nos ofende. Porque é interessante aquela frase, né, de Jesus: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Só que no final é uma parte que é muito interessante. Aí no final, assim, sede perfeitos. Ou seja, você vai atingir a perfeição e a iluminação depois de passar por esse estágio de amor aos inimigos. Né? Por isso que eu tenho dito que se a vida é uma escola, relacionamentos é a sua universidade. Eu vejo esse planeta como uma escola de relacionamento. E como aplicar o ahimsa, não violência, nos relacionamentos? Nos relacionamentos em que você tem a chance de conseguir praticar, né? Claro que trata-se de um processo, né? Primeiro, entender quem você está se relacionando com o outro e quem é esse outro que você está, envolvido e relacionado. Porque nós estamos falando de um jogo de projeções, Então, aí entramos dentro da esfera do autoconhecimento, que é, obviamente, o que vai possibilitar mesmo o despertar do ahimsa, o despertar do amor. É o autoconhecimento. Um autoconhecimento que começa, inclusive, entendendo quem você se sentiu atraído por uma pessoa, quem você está reagindo, por que está reagindo, né? Por quê? Porque nós temos uma tendência a reeditar na vida adulta feridas infantis que não foram devidamente curadas, que não foram devidamente tratadas. Então, contas abertas com o passado, se não foram realmente tratadas, ou seja, estão abertas ainda, se não foram fechadas, elas são reeditadas na vida adulta através dos relacionamentos.
Então, a relação acaba sendo um lugar de projeções. Então, por exemplo... Jogar no outro que é seu, né? Por exemplo, você tem uma questão mal resolvida com a sua mãe. Talvez você não saiba disso. Por quê? Porque você pensa que a sua relação com a sua mãe está tudo bem, que está tudo certo, mas está indiferente com ela. Essa indiferença está dizendo que tem alguma coisa para ser tratada, para ser olhada. Se isso não for tratado devidamente, você vai atrair uma mulher que vai ativar essas questões relacionadas à sua mãe. Isso a psicologia estudou muito. A psicologia nos ajudou muito a compreender esse fenômeno. A psicanálise é um instrumento também válido. Freud também foi um grande mestre e ajudou muito nesse processo da evolução da consciência. Trouxe muito conhecimento a respeito dessa dinâmica psíquica. Isso precisa ser utilizado também pelos yogis modernos. Inclusive de entender que a psique tem camadas, né? Isso aí é uma coisa que antes não existia. Né? Exatamente. Então, na medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos precisar também nos valer desse conhecimento que veio junto com essa nossa evolução, sim, que está à nossa disposição hoje. Ou seja, quando você diz que, por exemplo, se você tem uma indiferença, você precisa ver o que veio na minha mente quando você falou isso foi tudo que não é amor, não é você. Você precisa entender onde está. Perfeito. Lindo, lindo. Eu sinto que é isto. Tudo que não é amor, não é você. Por quê? Porque você, no mais profundo, é amor. No mais profundo, você é uma manifestação do amor divino. Perfeito. Ou seja, então a questão de o autoconhecimento, né, que vai trazer a gente de volta para quais são as nossas defesas, de que a gente está se defendendo e como não ativá-las, né, e assim agir com amor. Exato. Então nós temos falado a respeito de vários tipos de yoga, né? Embora yoga seja uma coisa só, né? Ele pode se manifestar de diferentes maneiras, né? E eu sempre tenho colocado uma ênfase no Jnana Yoga, né? Como uma forma de preparar o caminho para ajudar nesse processo de purificação do coração, que envolve a remoção dessas capas que encobrem o amor. Então, identificando aquilo que não é você, quando você pode identificar aquilo que não é você, aquilo que é você começa a se manifestar. Tirando, Isso vai tirando. Isso não sou eu. Isso não sou eu. Isso não sou eu. E aquilo que eu sou começa a se manifestar. E para a gente finalizar, infelizmente, Guruji, fala um pouco para a gente do Awaken Love Yoga, esse movimento do qual eu me sinto muito honrado de fazer parte. O Awaken Love Yoga é o yoga antigo. É o yoga antigo. É o mesmo yoga. É o mesmo yoga. Porém, trazendo essa minha visão sobre autoconhecimento, essa minha visão sobre como purificar o coração, como se desidentificar do sofrimento, usando também essa tecnologia psicológica, essa visão de que devemos também nos valer de todo esse conhecimento, inclusive que surgiu no Ocidente, para preparar o caminho da transcendência. Essa visão do movimento Ahimsa também, Guruji. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Namastê. Gente, foi isso. Prem Baba. Eu não estou sem palavras aqui. Gente, até a próxima. Muito obrigado. Que linda. Obrigado. Obrigado. Lá, viu?